Fala pessoal, chegamos na questão de número 46, próximo aí do final dessa prova, e ele vai falar o seguinte: o quadro geral trifásico de distribuição de circuito terminal de uma instalação elétrica predial é dotado de um dispositivo diferencial, um DR, de quatro polos, ou seja, um geral, né? A gente não tem um apenas para os circuitos específicos de área úmida, ele colocou um DR geral. Assinale a opção que indica um esquema de aterramento, a opção que indica os esquemas de aterramento que permitem o uso desse equipamento de quatro, no quadro, desculpa, esse equipamento no quadro geral de distribuição. Vamos lá, pessoal. A gente vai ter que fazer uma pequena revisão de um esquema de aterramento, pessoal. Qual que é o esquema de aterramento que não aceita esse tipo, adicionar o DR no quadro geral, um DR geral, pessoal? É o TNC. Por que que o TNC não permite? Eu vou apresentar aqui por que que o TNC não permite, pessoal. O TNC, ele é um esquema que ele vai ser o seguinte: você vai ter fase 1, vou botar aqui, ó, L1, L2, L3 e o neutro. O TNC, ele vai ter o PNE, pessoal. PNE, que é o neutro combinado com a proteção. E aí é o seguinte, nós temos a fase 3, nós temos o neutro, e o que acontece? Esse neutro aqui, vamos dizer que no quadro geral, aqui nós temos o nosso IDR, pessoal. Temos o nosso IDR. Fiz errado aqui, vamos lá. Tem o nosso IDR aí. E o TNC, que é o esquema de aterramento TNC, ele vai pegar esse neutro e ele vai fazer uma derivação nesse neutro e ele vai entrar e esse aqui vai passar a ser o terra, pessoal. Esse aqui vai ser fase 1, fase 2, fase 3 e uma derivação aqui do neutro vai passar a ser o terra na instalação. Ou seja, você tem um barramento de um lado do quadro, você tem um barramento do lado de outro, vai chegar o neutro nesse barramento e você vai ter um jumping aqui para o outro barramento e aqui você vai ter o aterramento, tá? O terra para o restante da instalação. E o que acontece? Nesse esquema não é possível colocar o IDR, pessoal. Por quê? Porque o IDR não vai acionar. Se você tiver um desvio de corrente, você tem uma corrente entrando por L2, a fase 2, e aí você tem uma fuga de corrente para o terra vai voltar para o neutro e vai passar novamente pelo IDR, ou seja, o IDR não vai identificar aquilo como uma fuga de corrente. Ele vai fazer a leitura da entrada dessa corrente, da saída dessa corrente, vai ver o diferencial desses valores e vai identificar que não tem nada vazando, não tem corrente saindo do sistema. Então, esse sistema de aterramento não permite que se use o IDR geral. Você só pode utilizar o IDR específico para um determinado circuito, ou seja, você pode adicionar um DR bem aqui, ó. Adicionou um DR pro circuito, que agora sim, se você tiver uma fuga de corrente para essa falta e ele for para a terra, não vai passar por dentro do IDR. Então o IDR ele não vai identificar o retorno dessa corrente e vai caracterizar isso como uma falta, como uma fuga de corrente e vai disparar. Então, nesse sistema é possível colocar um IDR específico para o circuito, mas não é possível colocar um IDR geral, porque o IDR não vai atuar, pessoal. Então, sendo assim, a gente consegue eliminar o TNC. Quando ele fala TN, ele está adicionando tanto o TNC quanto o TNS, então aqui também não é possível, e aqui ele coloca o TNC, então não é possível. Quais são possíveis, pessoal? O TT e o TNS, ou seja, o TNS, pessoal, eu acho que a questão não vai ficar tão longa, né? Eu acho que cabe a gente fazer isso aqui. O TNS, a gente vai ter aqui fase 1, fase 2, fase 3 e neutro, e existe um condutor específico, ele vai estar obviamente jampeado com terra, mas tem um condutor específico, pessoal, aqui para o terra. Esse aqui é o TNS. E qual que é o TT, pessoal? O sistema TT ele vai funcionar assim, ó. Vamos ter a fase 1, fase 2, fase 3, vamos ter o neutro e o aterramento ele vai ser feito aqui por fora. E aqui, isso aqui é aterrado, né, pessoal? A gente tem essa referência. E o aterramento ocorre assim. Aqui você também pode colocar um IDR geral, que qualquer fuga de corrente que você tiver, tanto nesse sistema quanto nesse,
qualquer fuga de corrente que você tiver, ele vai identificar como uma fuga de corrente e vai armar, pessoal. Então, nesse caso, a gente tem a letra A, 46, vamos dar uma conferida, 46, letra A, pessoal, 46, letra A. Pessoal, é isso aí. Eu acho essas questões de aterramento bem interessantes, tá? Você tem que ter bem decorado qual que é cada tipo de esquema e como que o esquema funciona para você acabar não perdendo uma questão dessa. Praticamente toda prova vai ter uma questãozinha de esquema de aterramento, pessoal. Então vale muito a pena dar uma revisada e aprender esses arranjos. É basicamente você vai ter acabar tendo que decorar esses arranjos. Mas é isso, pessoal. Deixe o seu gostei, comente no vídeo, se inscreva no canal se você quiser receber outros vídeos e está acompanhando o conteúdo do canal, pessoal, e vamos para a próxima questão.